Milionário surpreende ao ouvir garota dizer papai no seu casamento. Revelação chocante. O grande dia havia chegado. Henrique Vasconcelos, um dos homens mais ricos do Brasil, estava prestes a dizer sim para Isabela Rezende em uma cerimônia de tirar o fôlego no elegante salão de festas em São Paulo. Os convidados, bem vestidos e animados, se acomodavam nas cadeiras forradas de dourado, enquanto o aroma de flores frescas preenchia o ar. A luz suave do pôr do sol entrava pelas janelas, criando uma atmosfera quase mágica. O sorriso de Henrique brilhava como seu relógio de ostentação. Ele estava prestes a ter a vida perfeita. O cortejo avançou e, ao lado de Isabela, ele mal podia esperar para ouvir os votos trocados, momentos que esperou a vida toda. Mas, no auge da bênção, interrompendo a euforia, uma vozinha tão clara e inocente cortou o ar como uma faca. Papai! A palavra reverberou pelo salão, cheia de inocência e, ao mesmo tempo, de uma carga emocional avassaladora. Oh! Seus olhos se alargaram. O mundo parecia desmoronar à sua volta. Murmúrios e sussurros começaram a se espalhar entre os convidados, cada um tentando entender o que acabara de acontecer. Henrique ficou paralisado. Seus pensamentos estavam embaralhados e a única imagem que surgia em sua mente era Ana Clara Mendes, sua ex-namorada, a mulher que ele havia deixado para trás, sem pensar nas consequências. Ana Clara, à distância, observava a cena se desenrolar. O coração dela batia acelerado. Ela sabia que tinha chegado o momento de revelar a verdade para a filha, Sofia, uma menina que Henrique nem sabia que existia. Enquanto a plateia buscava entender o que se passava, o silêncio que se seguiu era carregado de tensão. O que aconteceria com eles, com seu casamento, com a vida que ele havia construído? Henrique começou a sentir seu coração acelerar. Um nó formou-se em sua garganta. Ele não havia se preparado para ser pai. Sempre pensou em si mesmo como um triunfador, um homem que os olhares da plateia pesavam sobre seus ombros. O que ele poderia dizer? Como ele poderia resolver essa nova realidade, onde o passado e o presente colidiam de forma tão brutal? E naquela fração de segundo, tudo o que ele pensou sobre amor e felicidade começou a desmoronar. As promessas feitas a Isabela, o futuro que planejou, estavam sob ameaça. O que agora parecia uma vida perfeita estava prestes a ser destruído por uma paternidade inesperada. O drama começou a se desenrolar, e a pergunta que pairava no ar era: como Henrique conseguiria conciliar suas ambições de milionário com sua nova e surpreendente paternidade? Ana Clara, forte e determinada, estava disposta a lutar pelo bem-estar de sua filha. E agora, todos teriam que enfrentar as consequências dessas escolhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão V. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Henrique estava paralisado pela revelação. O som da palavra papai ecoava em sua mente, transformando o salão em um turbilhão de sentimentos conflitantes. A incredulidade tomava conta dele, mas o que veio a seguir fez seu mundo desabar de uma maneira que ele jamais poderia imaginar.
Enquanto todos olhavam para Henrique e para a menininha, um murmúrio crescente começou a ser ouvido. Os convidados, que antes estavam animados, agora trocavam olhares de confusão e preocupação. Isabela, a noiva perfeita, estava em choque. Nesse momento de silêncio tenso, um homem, alto e de aparência imponente, atravessou a multidão, os passos firmes, como se estivesse. Mas as palavras que seguiram deixaram todos sem fôlego. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em lugar nenhum perto da minha filha. Os olhos de Henrique se alargaram. Sua filha? O que você quer dizer com isso? O choque mais profundo se instalou neste momento. Gustavo se virou para a plateia como se a afirmação que acabara de fazer fosse realidade inquestionável. Eu sou o pai dela, Henrique. Você nunca soube. Eu não era capaz de suportar a vergonha de um escândalo, de perder a nossa família. Ana Clara foi forçada a me contar. Eu não queria que ela tivesse que passar por isso sozinha. A confissão foi como um soco no estômago de todos. O filho bastardo? Um segredo obscuro que não tinha sido mencionado até então? Isabela olhou para Henrique com um misto de mágoa e raiva. E você nunca me disse, Henrique? O que mais você esconde de mim? Sua voz tremia, e a dor no seu olhar era como um punhal cravado no coração dele. Os murmúrios da multidão tornaram-se um grito. A tensão estava a mil. As pessoas em volta começaram a se afastar, criando um espaço vazio ao redor daquela família destroçada. Ana Clara, que estava atrás de Gustavo, avançou com uma expressão de desespero e determinação. Goya, por favor, isso não é o que parece. Ela gesticulou, buscando fazer com que a situação não escapasse ainda mais do controle. Sofia é uma linda menina e ela merece mais do que essa confusão. Mas a verdade tinha saído da caixa e nada poderia ser como antes. Henrique sentiu a cabeça girar. Ele estava sendo puxado entre o amor por Isabela e a paternidade, e o passado que ele tentara enterrar havia voltado com força total. Sofia, a menina inocente, olhava para ele e para Gustavo, sem entender o que estava acontecendo. Henrique queria gritar, queria correr, mas suas pernas pareciam de chumbo. Seja disso. Uma pergunta ressoava em sua mente. Como ele poderia lidar com tudo isso? As promessas que fizera a Isabela, a vida que ele havia construído, tudo estava se desintegrando. O que seria deles agora? A plateia estava em choque, mas Ana Clara e Gustavo se encaravam, o peso da revelação os unindo de uma maneira inexplicável. Um laço se formava em meio ao caos. O que estaria por vir? O que Henrique faria a seguir? E como Isabela reagiria a esse novo mundo de agitação? O clima estava prestes a se tornar ainda mais explosivo. Henrique estava perdido em um mar de confusão. As palavras de Gustavo ainda ecoavam em seus ouvidos. Ele só queria que tudo voltasse ao normal, mas sabia que isso jamais aconteceria. O silêncio tenso foi quebrado por murmúrios instáveis. Os convidados trocavam olhares, a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. De repente, um barulho estrondoso cortou o ambiente. A porta do salão se abriu com força e um homem entrou, desorientado, quase rastejando. Ele parecia um espectro do passado. Era Ricardo, o ex-melhor amigo de Henrique, alguém que não aparecia há anos. Seu olhar era desesperado, seus olhos estavam arregalados,
como se trouxessem uma verdade venenosa. Precisamos falar, Henrique. É sobre Ana Clara e Sofia. A voz de Ricardo era um sussurro, mas transbordava uma urgência palpável. O choque foi visível no rosto de todos. Ana Clara parou, pálida como uma folha de papel. O que você sabe, Ricardo? O tom dela era de demanda, como se esperasse que ele trouxesse uma resposta que pudesse consertar tudo. Henrique sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? Isso não é hora. Mas Ricardo avançou, ignorando o que ele disse. Ela escondeu algo de você, Henrique. Algo que muda tudo. Sofia não é sua filha. O mundo de Henrique desabou mais uma vez. As palavras de Ricardo se espalharam como fogo em palha seca. O quê? Como assim? A indignação e o medo se misturaram na voz dele. Ele não conseguia processar. Ele olhava para Ana Clara, seu coração disparava, tentando encontrar segurança nos olhos dela, mas viu nada além de tumulto. Não é verdade! Gritou Ana Clara. Mas a incerteza já começava a contorcer seu rosto. Eu sou o pai dela, Henrique. A ideia de que você fosse o pai sempre foi uma forma de me proteger. Não deixaria você se envolver de forma alguma, disse Ricardo. Henrique sentiu seu estômago virar. Eu não sabia. Me perdoe, mas foi a única maneira. As revelações continuaram a desferir golpes como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele olhou para Gustavo, que agora parecia um cúmplice na trama. A multidão começou a murmurar, uma onda de vozes e gestos. A confusão começava a tomar conta daquele espaço que há pouco era cheio de amor. Isabela não conseguia conter as lágrimas. A dor em seu olhar parecia mais uma lâmina. E agora? O que eu sou nesse jogo todo? A angústia pintava seu rosto de um vermelho profundo. Ela olhou novamente para Henrique, como se buscasse uma resposta que ele não tinha. Não, não, não pode ser. Henrique murmurou, a cabeça girando. A realidade se transformando em fumaça. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, preso sem acordar. As promessas, os sonhos, tudo desmoronando sob suas mãos. Mas antes que pudesse qualquer coisa, Sofia, a menina que agora sabia que não era sua filha, começou a chorar. Seu pequeno rosto estava alheio à confusão dos adultos, mas o sentimento de desespero contagiava a atmosfera. Papai? A palavra. Essa palavra que antes parecia tão simples, agora soava cheia de dúvidas e arrependimentos. Henrique se sentiu dividido. E se tudo o que construíra boiava em um mar de mentiras? E se Ana Clara e Ricardo apenas tivessem sacudido suas certezas? Ele olhou para Isabela, que se afastava lentamente, para Ana Clara, para Gustavo e para o rosto confuso de Sofia. Nesse momento, a porta do salão se fechou abruptamente e um funcionário apareceu, pálido e ofegante. Desculpe, mas houve um acidente. A segurança está evacuando o salão. Algo sério aconteceu do lado de fora. O ar se cortou e um novo medo tomou conta do lugar. O que mais ainda poderia acontecer? E assim, com a confusão em ebulição, uma nova sombra se aproximava do futuro, deixando dúvidas ainda mais profundas sobre as relações quebradas e os segredos que estavam prestes a ser revelados. O mundo de Henrique nunca mais seria o mesmo. Henrique estava perdido em um mar de confusão. As palavras de Gustavo ainda ecoavam em seus ouvidos. Ele só queria que tudo voltasse ao normal, mas sabia que isso jamais aconteceria. O silêncio tenso foi quebrado por murmúrios instáveis. Os convidados trocavam olhares.
A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. De repente, um barulho estrondoso cortou o ambiente. A porta do salão se abriu com força e um homem entrou, desorientado, quase rastejando. Ele parecia um espectro do passado. Era Ricardo, o ex-melhor amigo de Henrique, alguém que não a merecia há anos. Seu olhar era desesperado, seus olhos estavam arregalados, como se trouxessem uma verdade venenosa. Precisamos falar, Henrique. É sobre Ana Clara e Sofia. A voz de Ricardo era um sussurro, mas transbordava uma urgência palpável. O choque foi visível no rosto de todos. Ana Clara parou, pálida como uma folha de papel. O que você sabe, Ricardo? O tom dela era de demanda, como se esperasse que ele trouxesse uma resposta que pudesse consertar tudo. Henrique sentiu um frio na espinha. O que você está fazendo aqui? Isso não é hora. Mas Ricardo avançou, ignorando o que ele disse. Ela escondeu algo de você, Henrique. Algo que muda tudo. Sofia não é sua filha. O mundo de Henrique desabou mais uma vez. As palavras de Ricardo se espalharam como fogo em palha seca. O quê? Como assim? A indignação e o medo se misturavam na voz dele. Ele não conseguia processar. Ele olhava para Ana Clara, seu coração disparado, tentando encontrar segurança nos olhos dela, mas viu apenas tumulto. Não é verdade, gritou Ana Clara, mas a incerteza já começava a contorcer seu rosto. Eu sou o pai dela, Henrique. A ideia de que você fosse o pai sempre foi uma forma de me proteger. Não deixaria você se envolver de forma alguma, disse Ricardo. Henrique sentiu seu estômago virar. Eu não sabia, me perdoe, mas foi a única maneira. As revelações continuavam a desferir golpes como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele olhou para Gustavo, que agora parecia um cúmplice na trama. A multidão começou a murmurar, uma onda de vozes e gestos. A confusão começava a tomar conta daquele espaço que há pouco era cheio de amor. Isabela não conseguia conter as lágrimas. A dor em seu olhar parecia mais uma lâmina. E agora, o que eu sou nesse jogo todo? A angústia pintava seu rosto de um vermelho profundo. Ela olhou novamente para Henrique, como se buscasse uma resposta que ele não tinha. Como se a situação precisasse de mais drama, a porta do salão se abriu novamente e um grito cortou o ar. Abrace com força! O incêndio está se espalhando! Precisamos sair agora! Era um segurança, sua voz ecoando através do pânico crescente. Olhares de medo começaram a se espalhar entre os convidados. O que parecia ser um dia de celebração agora se tornava uma corrida pela sobrevivência. O caos estava instaurado. Henrique, vamos! Isabela gritou, puxando-o pelo braço. No entanto, ele estava paralisado, o choque ainda dominando seus pensamentos. Mas à medida que Ana Clara, Gustavo e Ricardo se empurravam e se entreolhavam, o verdadeiro horror começou a se desenrolar. Eu nunca quis que você soubesse. Foi um acidente. Ana Clara começou a chorar. Henrique olhou para Sofia, que agora estava agarrada a uma das pernas de seu pai biológico, com os olhos grandes e assustados. Papai! Essa palavra que antes parecia tão simples, agora soava cheia de dúvidas e arrependimentos. Ele sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. E então, em meio ao grito de desespero e à fumaça que começava a entrar no salão, uma figura conhecida surgiu na porta. Ana Clara. Ela não estava sozinha. Um homem alto, com uma presença ameaçadora, estava ao seu lado.
Vinícius, o que você está fazendo aqui? Henrique perguntou, a surpresa tomando conta. Você tinha que saber, Henrique. A verdade não pode mais ficar escondida. Ana Clara não é a única envolvida nessa história. Eu sou o verdadeiro pai de Sofia. O salão parecia girar. Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como era possível? O que mais poderia haver nessa teia de segredos? Entre chamas, lágrimas e revelações. Um novo jogo de traição e engano estava apenas começando. O peso da verdade o esmagava, e a única certeza que lhe restava era que nada em sua vida seria igual novamente. Henrique estava paralisado. A revelação de Vinícius era como um balde de água fria. Ele mal podia acreditar no que acabara de ouvir. O que você está dizendo? As palavras saíram de sua boca, mas pareciam vazias, ecoando em um espaço que agora pesava como o peso da verdade. Os convidados trocavam olhares perplexos. Os murmúrios aumentavam como ondas em uma tempestade. Ana Clara estava pálida, suas mãos tremiam e seu olhar, que antes era de determinação, agora era de desespero. Vinícius, cala a boca, você não sabe do que está falando. Mas a urgência na voz de Ricardo, que antes parecia um espectro, agora ganhava forma e substância. Ele deu um passo à frente, encarando o ex-amigo. Acha que não sei de nada? Ana Clara e eu estávamos juntos, Henrique. E Sofia? Ela é minha filha, não sua. O salão inteiro parecia ter congelado. Henrique sentiu o estômago revirar. Ele olhou para a pequena Sofia, que agora olhava de um rosto para outro, completamente confusa. O que era aquela confusão de adultos que a cercava? A inocência dela era um claro contraste com a verdade amarga sendo revelada nas palavras de Vinícius. Como você pôde fazer isso, Ana Clara? Você me enganou e até mesmo Gustavo não sabia. Henrique sentiu que uma fenda se abria sob seus pés, como se o chão fosse se desmanchar. Ana Clara olhou para ele, lágrimas escorriam pelo rosto. Eu não queria que você soubesse assim. Eu só queria proteger você e nossa filha de toda a dor. Quando você saiu da minha vida, eu não sabia o que fazer. Vinícius, ele fez parte da minha vida antes de você. Eu nunca imaginei que você voltaria. Proteger? Henrique disparou, quase gritando. Você estava me escondendo a verdade. Eu não sou pai de ninguém. E agora você me diz que eu não sou nem pai da Sofia? O desespero transbordava em sua voz. A confusão tomou conta do espaço. As vozes se misturavam. Os olhares trocados. O pânico crescendo. A própria Isabela, que havia se afastado, olhava com o rosto pálido, a boca aberta, compondo uma expressão de pesar. E eu? E quem sou eu nessa história, Henrique? A dor na voz dela era como uma punhalada. Antes que pudesse responder, um novo alvoroço tomou conta. A porta se abriu abruptamente e um grupo de bombeiros entrou em meio ao tumulto. Todos evacuem imediatamente. O fogo se espalhou e precisamos que vocês saiam agora. A seriedade em suas vozes cortou a agitação. Mas antes que alguém se movesse, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora. Um grupo de pessoas correu em direção ao salão, gritando horrorizadas. A tubulação de gás explodiu! Saíam! A gritaria estava no auge e o caos se instaurou. Henrique, Ana Clara e Vinícius se encararam, o pânico distorcendo seus rostos.
Não pode estar acontecendo isso! Henrique gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que tinha que agir, mas sua mente estava cheia de solidão. Quem ele realmente era e o que aconteceria com Sofia diante de tudo aquilo? O sentimento de urgência agora dominava o ambiente. Mentes trabalhavam rápido. O que era um simples casamento virou um jogo de sobrevivência. As famílias se dispersavam, cada uma buscando uma saída, mas ele não conseguia se mover. Estava preso em meio a segredos, filhos não planejados e uma fogueira de mentiras prestes a engolir todos. Uma mão forte agarrou o braço de Henrique, puxando-o. Era Gustavo, o irmão, que olhava com olhos de determinação. Vamos! Temos que sair agora! O que importa é a vida da Sofia. No meio do caos, uma nova revelação, mais devastadora do que todas as anteriores, atingiu Henrique como um raio. Sofia, a garotinha que estava chorando ao seu pé, se virou para Ana Clara e soltou uma frase que paralisou a todos. Mamãe, por que você nunca me contou que sou irmã do tio Gustavo? Um silêncio mortal tomou conta. O desespero se transformou em confusão total. Os rostos se viraram em direção a Gustavo, que agora estava em choque. O que isso significava? Essa nova revelação havia explodido à sua volta como uma bomba de hidrogênio. O que mais estava escondido neste emaranhado de segredos? Qual seria o próximo passo de todos, agora que a verdade das relações desmanteladas estava prestes a ser exposta? A sala estava em silêncio, a confusão se espalhando como fogo em palha seca. Mamãe, por que você nunca me contou que sou irmã do tio Gustavo? A pergunta de Sofia reverberou pelos 4 cantos e um borrão de murmúrios tomou. Todos pararam e olharam, confusos, entre Henrique, Ana Clara, Vinícius e Gustavo. O que aquela menina queria dizer? O que era aquela nova revelação que pairava no ar? Henrique sentiu um tremor. Irmã do tio Gustavo? O que isso significava? Seu coração pulsava em seu peito e a mente estava um turbilhão. Era como se o chão abaixo dele estivesse se desmanchando. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele olhou para Ana Clara, buscando respostas nos olhos dela, mas tudo o que viu foi medo e desespero. Isso não pode ser verdade! Henrique quase gritou, sentindo o nó na garganta piorar. O que você quer dizer com isso, Sofia? A pequena estava assustada, mas suas palavras saíram incontroláveis, mal sabendo o que estava provocando. A mamãe disse que papai e tio Gustavo eram de verdade, que somos uma família. Os olhos da menina brilhavam com uma sinceridade inocente, contrastando com a confusão geral. O cenário estava desmoronando. Henrique virou-se para Ana Clara. Você nunca me contou que Gustavo era parte disso? Estava se escondendo, não estava? Você combinou com ele para me esconder a verdade sobre Sofia. Henrique, para com isso. Você não entende. Ana Clara tentou se defender, mas o peso da verdade estava esmagando todos. Ela parecia perdida. Eu simplesmente não sabia como dizer. Eu achei que poderia proteger nossa família. Mas Vinícius aproveitou a situação. Ver as mentiras se acumularem é uma forma de proteção? Ele caminhou até Ana Clara, o olhar penetrante. Você só estava enganando a todos nós. A tensão subiu. As pessoas ao redor começaram a murmurar de novo. Vozes nervosas se misturando em um emaranhado de especulações. O salão começou a ecoar as palavras perdidas de pessoas tentando entender a revelação horrenda que se desenrolava diante deles. Sofia se apagou aos poucos, o olhar fixo em Henrique, que se sentiu despedaçado. A pequena não entendia, mas ele sabia
que precisava de respostas. De repente, não eram apenas segredos sobre quem era o pai de Sofia que estavam vindo à tona, mas também a própria estrutura que moldava aquilo tudo. E então aconteceu. Um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. Era a porta do salão, arrombando. Todos se viraram e um grupo de homens entrou, visivelmente agitados. Um deles gritou: "Bom!" Mas Henrique ainda estava paralisado. Não conseguia tirar a mente do impacto das palavras de Sofia e tudo o que estava em jogo. Ele olhou de novo para Gustavo e a pergunta ressoou em sua mente: "Você sabia disso tudo?" Henrique não sabia se estava se movendo ou se suas pernas simplesmente estavam seguindo a pressão da multidão. Era correr ou ficar e enfrentar a verdade. Mas enquanto tentava se concentrar, tudo se tornava um turbilhão. "Henrique, vamos!" Isabela gritou, puxando-o pelo braço, mas ele não estava ali. A imagem da pequena Sofia, agora perdida em meio à correria, aparecia como um fantasma em sua mente. E então, em um momento de claridade, ele se lembrou do olhar de Ana Clara em seu primeiro encontro com a menina. Por que o sentimento de déjà-vu parecia tão forte? A realidade era uma teia de enganos e verdadeiras surpresas. "Sofia, quem é seu pai verdadeiro?" perguntou ele com a voz trêmula, mas firme. A resposta que ele não estava preparado para ouvir se escondia atrás de cada questionamento e revelação. E enquanto olhava para o grupo em movimento, um pensamento aterrador surgiu em sua mente. Tudo o que construíra poderia ser uma armadilha, um jogo sombrio projetado por alguém que até aquele momento parecia ser muito próximo dele. No fundo, o incêndio poderia ser o menor dos seus problemas. E se tudo isso estivesse apenas começando? A urgência e o terror se transformaram em uma nova certeza. A verdade, ainda a ideia de que a garotinha, que acabou de reconhecer como filha, pudesse ser irmã de seu irmão Gustavo, chocou todo ao seu redor. A sala estava cheia de gente, mas era como se todos parassem de respirar. Os olhares de choque se voltavam para Ana Clara, tornando-se faróis na escuridão daquela revelação. Henrique sentiu que o piso se movia sob seus pés e a adrenalina batia forte em suas veias. Sofia olhava para a mãe, confusa e assustada. "Mamãe, eu a chamei de papai." "Porque não sabia." "Silêncio!" gritou Vinícius, o ex-parceiro de Ana Clara, interrompendo o caos. "Isso não é o que parece. A verdade é ainda pior." Ele estava ofegante. A agitação em seus olhos denunciava que ele sabia algo que ninguém mais sabia. Sofia não é apenas irmã de Gustavo. Ele é a filha do Henrique também, mas não é a única. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O murmúrio indistinto se transformou em um grito coletivo de assombro. Henrique, que pensava que seus problemas eram apenas os da paternidade, viu seu mundo desabar. Agora, a ideia de que não uma, mas duas filhas podiam ser ou não dele alterou tudo ao seu redor. "Não! Isso não pode ser verdade!" Henrique exclamou com a voz ferida pela incredulidade. Ele olhou para Ana Clara, cuja expressão estava imóvel, enquanto ela se esforçava para encontrar palavras diante da revelação devastadora. "Vinícius!" gritou Ana Clara. A tensão no ar pulsava. "Você não pode fazer isso!" "Isso não é hora para revelações insanas." "Ora!" A voz de Vinícius era fria e controlada. "Já passou da hora. Eu não sou o único, Ana Clara. Você escondeu muitas verdades por muito tempo."
A frustração dele ressoava e os olhares de todos começaram a se voltar contra Ana Clara, esperando que ela desse uma explicação. Henrique estava em choque, uma tempestade dentro dele. O que você quer dizer, Vinícius? O que mais você sabe? Cada palavra saía de sua boca como se estivesse arrancando sua essência. A confusão e a dor estavam se entrelaçando em sua mente. Eu sou o pai de outra menina, Henrique. Vinícius gritou, e o som cortou a realidade como uma faca. Ana Clara e eu tivemos um relacionamento antes de você, e quando soubemos que estávamos esperando, decidimos que a melhor opção era esconder tudo de você. Gustavo, que estava ao lado, ficou atordoado. Você é louco, Vinícius. Isso desmantela tudo. É não só o que você disse, mas como um amigo pode fazer isso? O silêncio pesou a cada palavra. Henrique não conseguia mais processar o que estava acontecendo. Ele olhou para Sofia, cuja pequena mão estava agora apertando o braço da mãe, procurando conforto em meio ao caos. Uai, e sua irmã verdadeira do tio Gustavo? Ela perguntou a voz trêmula e inocente, cheia de medo. Ana Clara, sem saber o que fazer, apenas balançou a cabeça. O que mais ela poderia dizer? A verdade foi lançada em um momento de desespero, e as consequências pareciam maiores do que todos esperavam. Temos que sair! Gritou um bombeiro, interrompendo o terror com a urgência da situação. O fogo ameaçava, mas as chamas da verdade que queimavam dentro daquela sala eram ainda mais perigosas. Por favor, o que está acontecendo? Isabela gritou, já com lágrimas nos olhos, confusa e magoada. E eu? O que sou agora nesse meio? Estamos sem tempo, temos que evacuar. Um segurança seguia a orientação. Sua expressão estava séria, mas nada naquela sala parecia mais curto que o tempo para as revelações no meio do caos, e Henrique sentiu seu coração acelerar. Ele olhou mais uma vez para Ana Clara, que agora chorava, e em um único momento de lucidez, ele se lembrou do olhar dela na primeira vez. Você enganou a todos nós e ainda está escondendo algo. Henrique rosnou, o desespero tomando conta. O que mais poderia estar oculto sob as camadas de mentiras? A multidão se movia em tumulto, mas ele não queria se mover. Ele queria entender. E justo quando a confusão estava no auge, mais uma explosão retumbou do lado de fora, e tudo ao redor desabou em sombras e pânico. O que está acontecendo? Uma voz desconhecida se ergueu sob as ruínas. Os gestores estão feridos? O que houve? Aquela voz desnudou mais um mistério, e Henrique soube que tudo o que conhecia estava prestes a ruir de vez. As chamas na sala e no coração de Henrique ardiam, e a verdade ainda estava longe de ser desvendada. As lições sobre o passado e a lealdade se tornaram apenas ecos distantes em meio a um novo inferno pessoal. O ar estava pesado, quase insuportável. As palavras de Sofia ainda ecoavam, fazendo o coração de Henrique descer até os pés. Ele olhou para Ana Clara e sua expressão de desespero começou a se intensificar. O que mais ela estava escondendo? O salão virou um verdadeiro caos. As pessoas corriam em busca da saída, sem saber o que fazer e sem entender a gravidade da situação. A cada segundo, a situação ficava mais crítica. Os bombeiros gritavam ordens, os convidados se apinhavam na porta, mas Henrique estava paralisado, absorvendo tudo. Por que um incêndio agora? E essa revelação insana? Era muito para uma única pessoa processar. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar.
precisava de respostas. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Uma explosão repentina reverberou através do salão, como se o próprio chão estivesse se partindo. As chamas começaram a dançar, alastrando-se rapidamente. "Socorro!" gritou uma mulher da multidão, enquanto pessoas tentavam encontrar a saída em meio ao surto de pânico. Um calor intenso avançava, queimando como uma paixão desenfreada, e todos se apressavam, empurrando-se uns aos outros, enquanto o medo estava em alta. Henrique, aturdido, olhou ao redor. A fumaça se tornava espessa, carregando consigo toda a tensão acumulada ali. Quando ele finalmente tomou coragem e se virou para pegar Sofia nos braços, outra voz soou entre o tumulto. "Henrique, espera!" Era Ricardo, seu ex-melhor amigo, que estava ofegante, com os olhos arregalados de pavor. Mas não era só isso. Ele parecia ferido. Uma mancha escura de sangue começava a escorrer de sua cabeça. "Ricardo, o que aconteceu com você?" Henrique gritou desesperado. Mas antes que pudesse obter uma resposta, o cenário diante dele começou a desmoronar. Ricardo virou-se rapidamente, apontando para a porta de saída. "Eles estão vindo! Você não pode ficar aqui!" "Quem, Ricardo? Quem está vindo?" O som da voz de Henrique se perdeu em meio ao barulho da multidão aflita. A fumaça pegajosa começava a entrar em seus pulmões, e ele sentiu uma onda de náusea. Com um movimento brusco, ele decidiu que precisava sair dali. Enquanto as pessoas corriam, Henrique empurrava os outros para chegar até Ana Clara e Sofia. Mas antes que pudesse alcançá-las, ele viu Gustavo caindo ao chão, e o medo tomou conta dele novamente. "Gustavo!" Ele se lançou em direção ao irmão, e nesse instante tudo parecia se mover lentamente. Quando Henrique chegou perto dele, alguém disparou em meio à confusão. O som do tiro ressoou como um eco distante. "Não! Gustavo!" gritou Henrique, enquanto o irmão caía, seus olhos se arregalando em choque. O tempo congelou. Tudo em volta parecia desvanecer. O que estava acontecendo? Quem tinha feito isso? Os convidados gritaram, empurrando-se, enquanto o pânico se espalhava como fogo em campo seco. Mas o verdadeiro choque veio quando Henrique se virou apenas para encontrar Ana Clara, sua ex-namorada, em pé diante dele. Mas não era a mesma Ana Clara que ele conhecia. Algo havia mudado. Seus olhos estavam profundos, quase sombrios, e em suas mãos ela segurava uma arma. "Você não pode sair. Você nunca deveria ter saído." As palavras dela foram como um golpe na barriga de Henrique. O mundo ao seu redor desmoronava às vistas dele. Não era apenas sobre segredos. Não era apenas sobre a paternidade. Agora isso era sobre vida ou morte. "Você está certa." "Não posso," Henrique disse, seu coração disparado, mas ele não tinha ideia do que fazer. Sofria enquanto tentava entender. "Ana Clara, por que você?" A fumaça se acumulava e a temperatura aumentava. As chamas começaram a tomar conta das saídas. "Porque é a única maneira, Henrique. Eu não posso deixar que você leve Sofia." Foi nesse momento que outra verdade aterradora surgiu em sua mente. O que Ana Clara realmente sabia? O que a levara a essa ação desesperada? Henrique estava perdido no meio de chamas e segredos. O que ele devia fazer? Com a adrenalina pulsando em seu sangue, começou a correr em direção a Sofia, mesmo sentindo a pressão de todas as revelações esmagando seu peito. Ele sabia que todo o resto poderia esperar, mas agora o que mais importava era garantir a segurança da garotinha.
antes que o tempo se esgotasse. A verdade e as mentiras dançavam ao redor dele enquanto corria, mas Henrique sentia que era impossível distinguir entre elas. E das sombras atrás dele, uma nova figura surgiu, alguém que havia estado no fundo, observando em silêncio. Esse novo inesperado poderia mudar tudo novamente. À medida que se aproximava, Henrique já podia sentir os fios da história se entrelaçando de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Henrique estava paralisado. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente como um alerta sombrio. Ele olhou para Ana Clara e sua expressão de desespero começou a se intensificar. O que mais ela estava escondendo? O salão virou o verdadeiro caos. As pessoas corriam em busca da saída e sem entender a gravidade da situação. A cada segundo, a situação ficava mais crítica. Os bombeiros gritavam ordens, os convidados se apinhavam na porta. Mas Henrique estava paralisado, absorvendo tudo. Foi então que tudo virou de cabeça para baixo. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. Uma explosão repentina reverberou através do salão, como se o próprio chão estivesse se partindo. As chamas começaram a dançar, alastrando-se rapidamente. "Socorro!" gritou uma mulher da multidão, enquanto pessoas tentavam encontrar a saída em meio ao surto de pânico. Um calor intenso avançava, queimando como uma paixão desenfreada, e todos se apressavam, empurrando-se uns aos outros, enquanto o medo estava em alta. Henrique, aturdido, olhou ao redor. A fumaça se tornava espessa, carregando consigo toda a tensão acumulada ali. Quando ele finalmente tomou coragem e se virou para pegar Sofia nos braços, outra voz soou entre o tumulto. "Henrique, espera!" Era Ricardo, seu ex-melhor amigo, que estava ofegante, com os olhos arregalados de pavor. Mas não era só isso. Ele parecia ferido. Uma mancha escura de sangue começava a escorrer de sua cabeça. "Ricardo, o que aconteceu com você?" Henrique gritou, desesperado. Mas antes que pudesse obter uma resposta, o cenário diante dele começou a desmoronar. Ricardo virou-se rapidamente, apontando para a porta de saída. "Eles estão vindo! Você não pode ficar aqui!" "Quem, Ricardo? Quem está vindo?" O som da voz de Henrique se perdeu em meio ao barulho da multidão aflita. A fumaça pegajosa começava a entrar em seus pulmões e ele sentiu uma onda de náusea. Com um movimento brusco, ele decidiu que precisava sair dali. Enquanto as pessoas corriam, Henrique empurrava os outros para chegar até Ana Clara e Sofia. Mas antes que pudesse alcançá-las, ele viu Gustavo caindo ao chão e o medo tomou conta dele novamente. Gustavo. Ele se lançou em direção ao irmão e nesse instante tudo parecia se mover lentamente. Quando Henrique chegou perto dele, alguém disparou em meio à confusão. O som do tiro ressoou como um eco distante. "Não, Gustavo!" gritou Henrique, enquanto o irmão caía, seus olhos se arregalando em choque. O tempo congelou. Tudo em volta parecia desvanecer. O que estava acontecendo? Quem tinha feito isso? Os convidados gritaram, empurrando-se, enquanto o pânico se espalhava como fogo em campo seco. Mas o verdadeiro choque veio quando Henrique se virou apenas para encontrar Ana Clara, sua ex-namorada, em pé diante dele. Mas não era a mesma Ana Clara que ele conhecia. Algo havia mudado. Seus olhos estavam profundos, quase sombrios, e em suas mãos ela segurava uma arma. "Você não pode sair! Você nunca deveria ter saído!" As palavras dela foram como um golpe na barriga de Henrique.
O mundo ao seu redor desmoronava às vistas dele. Não era apenas sobre segredos, não era apenas sobre a paternidade. Agora isso era sobre vida ou morte. Você está certa. Não posso, Henrique disse, seu coração disparado, mas ele não tinha ideia do que fazer. Sofria enquanto tentava entender. Ana Clara, por que você? A fumaça se acumulava e a temperatura aumentava. As chamas começaram a tomar conta das saídas. Porque é a única maneira, Henrique. Eu não posso deixar que você leve Sofia. Foi nesse momento que outra verdade aterradora surgiu em sua mente. O que Ana Clara realmente sabia? O que a levara a essa ação desesperada? Henrique estava perdido, no meio de chamas e segredos. O que ele devia fazer? Com a adrenalina pulsando em seu sangue, começou a correr em direção a Sofia, mesmo sentindo a pressão de todas as revelações esmagando seu peito. Ele sabia que todo o resto poderia esperar, mas agora o que mais importava era garantir a segurança da garotinha antes que o tempo se esgotasse. A verdade e as mentiras dançavam ao redor dele enquanto corria, mas Henrique sentia que era impossível distinguir entre elas. E das sombras atrás dele, uma nova figura surgiu. Alguém que havia estado no fundo, observando em silêncio. Quando Henrique se virou, seu coração parou. Era Vinícius. Você não pode fazer isso, Ana Clara. Vinícius gritou com um tom de pânico. Não vale a pena. Há coisas que você não sabe. Que mais você sabe, Vinícius? Ana Clara disparou, a expressão de desespero se transformando em fúria. Sempre se metendo nas minhas coisas, você... Sei que Sofia é filha do Henrique, mas sei também que Gustavo é o verdadeiro pai dela e que ele fez um acordo com o seu pai. A revelação caiu como uma bomba. Henrique congelou, sem palavras. O que Vinícius estava dizendo, o que isso significava para todos eles. O olhar de Ana Clara se endureceu. Você está louco, não é verdade? É verdade. Eu tenho provas, ele gritou, o medo em sua voz contrastando com a urgência da situação. Eu não sabia que isso te impactaria tanto, mas você precisa saber. Henrique estava paralisado. Estava se desenrolando uma teia de mentiras que parecia ainda mais profunda do que poderia imaginar. E enquanto as chamas começavam a se aproximar, ele se sentiu à beira do desespero. Quem era realmente o pai de Sofia? Agora tudo parecia uma confusão. E no momento em que a fumaça espessa envolveu tudo e um grito estrondoso ecoou pelo salão, Henrique percebeu que o que havia como futuro se despedaçava aos seus pés. O que mais estava prestes a ser revelado antes que o caos os consumisse? Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, e a única certeza que lhe restava era que nada jamais seria igual novamente. O caos assolava o salão. Chamas dançavam, fumaça carregava o odor da destruição, e os gritos eram como um coro apocalíptico. Henrique sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele precisava sair e salvar Sofia. Mas como? Ana Clara, armada e com olhar firme, não parecia disposta a permitir que isso acontecesse. Não se aproxima dela, Ana! Henrique gritou, sua voz cortando o ar denso. O medo e a urgência cercavam, mas ele sabia que não poderia hesitar. Vinícius, externado entre a fumaça e a revelação, gritava para Ana Clara. Você só está piorando tudo! Isso não resolverá seus medos! A tensão crescendo a cada segundo era palpável no ar. Diante da tensão, Ana Clara fixou seus olhos em Henrique. Uma fração de segundo e tudo mudou. Eu só queria te proteger.
Se você soubesse a verdade, tudo desmoronaria. Henrique respirou fundo, seu coração batendo descontrolado. Proteger? Destruindo nossa família? Você precisa entender. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. A fumaça começava a entrar em seus pulmões e ele sabia que o tempo se esgotava. Eu sou o pai dela. Sou. E não deixarei que você a leve. Os olhos dela estavam desenfreados, mas a convicção na voz se alinhava à determinação dele. Sofia, agoniada e confusa, começou a chorar. Papai! Mamãe! O que está acontecendo? O som de sua voz infantil era como um balão estourando. Henrique viu a doce inocência da menina se despedaçar diante daquelas revelações. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Sem pensar, ele avançou e agarrou Sofia em seus braços, tomando-a como escudo. Vamos sair, agora! Ele se virou, completamente decidido a romper a barreira que se formava entre o presente e o passado. Mas Ana Clara hesitou, a arma tremenda em suas mãos. Como se estivesse lutando contra o que a levava a essa ação desesperada. Uma batalha interna, refletindo a tempestade que rugia dentro dela. Vinícius, com um olhar fixo na arma, deu um passo adiante. Ana, não vale a pena. A verdade é o que liberta. Você merece viver, e Sofia também. A urgência nas palavras dele fez com que a tensão pairasse fatalmente por um momento. O silêncio foi quebrado por uma nova explosão, diferentes do restante. Um pedaço do teto desabou e as chamas se alastraram. Estava claro que a segurança não seria mais uma opção. Saia logo! Está tudo desmoronando! Henrique gritou, puxando Sofia para mais perto. Ana Clara olhou ao redor e a batalha interna parecia culminar. Com um grito, ela jogou a arma ao chão e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Eu só queria proteger você, Henrique. A verdade machuca tanto. Oh? Não seremos especiais se não conseguimos enfrentar a verdade. Vamos sair agora! Henrique exclamou, guiando pessoas ao seu redor para buscar a saída. Com um último olhar, ele vislumbrou Gustavo, ainda caído. O irmão parecia incapacitado. O pavor cresceu em Henrique, mas escutar Sofia o incentivava. Eu sou o papai, eu não vou deixar você sozinha. Vamos juntos! Com a coragem erguida, ele pegou Ana Clara pela mão e puxou para o corredor em chamas. A multidão seguia. As vozes ajudavam a ecoar o chamado para a vida. O calor aumentava, mas o desejo vibrante de escapar superava tudo. Quando finalmente chegaram à saída, um sopro fresco de ar os envolveu. Henrique olhou para trás, onde o salão ardia em chamas. O passado e as complicações se perderiam nas chamas. O que aconteceria agora? Novas verdades se desdobrariam após o caos. Mas, por agora, a única certeza era que estavam juntos, e isso bastava. Com um último suspiro, Henrique olhou para Sofia. Estamos livres, ele sussurrou. Mas a pergunta ainda pairava. O que o futuro reservava agora que tinham enfrentado as chamas do passado? Ei, antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar que é um verdadeiro fã.